palestrante de hoje, é um palestrante que dispensa apresentações e a gente ficou muito feliz quando ele aceitou o nosso convite. A gente ficou muito feliz e honrado, né? Foi o primeiro nome que surgiu para a gente e ele aceitou. Então, ele dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-lo mesmo assim. O professor Pedro Moretin é graduado em matemática pela Universidade de São Paulo, a USP, com mestrado e doutorado em estatística pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. É autor de diversos livros e inúmeros artigos publicados no Brasil e no exterior, incluindo livros referenciais como Estatística Básica, Análise de Séries Temporais, inclusive eu estou aqui, Análise de Séries Temporais, o mais recente dele na Estatística e Ciência de Dados, e vários outros, né? Livro de econometria, livro de, aqui mais específico, né? Ondas e ondaletas. Tenho vários livros dele aqui, né? Eu posso dizer que eu sou um discípulo do professor Pedro Moretin. É, o professor também recebeu o prêmio ABE, da Associação Brasileira de Estatística, conferido a grandes nomes da estatística no Brasil, e o Mahalanobis Award, conferido pelo governo da Índia. Ele foi presidente da ABE e do Inter-American Statistical Institute, o IASI, e vice-presidente do International Statistical Institute, o ISI. Em 2024, recebeu o título de professor emérito do Instituto de Matemática e Estatística da USP, onde atua até hoje. Então, eu tive a honra de ser aluno do professor Pedro Moretin quando eu fiz doutorado na USP, de também tê-lo na banca da minha defesa de doutorado, e conversei com alguns alunos nos últimos dias, né, na ENSE, e eles estavam bem animados com essa palestra. Então é com grande alegria e honra que eu passo a palavra ao professor Pedro Moretin. Obrigado, Daniel. Agradeço a comissão organizadora por esse convite. É um prazer estar aqui. O título da palestra, né, contém aí várias siglas, estão em inglês, né, mas acho que todos conhecem, e que são tópicos, né, que tiveram um impacto muito grande, né, na nossa profissão de estatística, né? E a Renata já disse no começo, né, várias coisas que são muito pertinentes. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre algumas dessas coisas, não vou entrar em detalhes técnicos, etc., mas para mostrar, né, que a gente precisa começar a prestar atenção nisso que está acontecendo, né? Então, aí, pela ordem, né, aprendizado estatístico, aprendizado de máquina, inteligência artificial, redes neurais recorrentes, redes neurais convolucionais, redes generativas adversárias, né, o GPT, o Chat GPT, quer dizer Generative Pre-trained Transformer, e outras siglas, né, que estão por aí, né? Então, a minha palestra, basicamente, são esses tópicos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas preliminares. Professor, Oi? não está compartilhando, não está aparecendo a apresentação para a gente. Ué, estranho, né? Tem que ir lá em share de novo. Eu tenho a impressão que quando eu saí do ar, aconteceu alguma coisa, né? Ah, sim, peraí. Acho. Só ver se eu tá com status aqui de apresentador, porque na hora que... Pronto, agora sim, agora o senhor está com a opção lá de compartilhar. Aí.
Está aparecendo agora? Está aparecendo. Eu vou tentar. Tá ok. Então, esses são os tópicos, tá ok? Eu queria começando a falar, né, sobre os tais paradigmas, né? Hoje em dia existem muitos paradigmas aí na área de estatística, né? Em outras áreas também, e um livro, o problema é que aqui não está dando para colocar toda a tela. Acho que eu vou ter que fazer isso, sinto muito, tá? Eu não apareço aí, vocês estão ouvindo, né? Sim, tudo Vocês certo. estão... Sim. Tá, tá. Então, a melhor referência para saber o que é paradigma é esse livro do Thomas Kuhn, que é de 1970, né? Que ele escreveu esse livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. Ele foi inicialmente um físico, né? Mas depois se dedicou à filosofia da ciência, tá? Então, ele escreveu várias coisas relacionadas à filosofia da ciência, e, em particular, né, ele tem essa definição aí do que seria um paradigma, né? Ou seja, é uma estrutura mental composta de teorias, experiências e métodos que servem para organizar a realidade e seus eventos no pensar, né, humano, e que os indivíduos de uma comunidade científica, né, compartilham. Então, um paradigma, né, então vem a ser isso, né? São teorias, são crenças, são valores, né, técnicas que são aceitos, né, por grupos por grupos de cientistas, tá? Então, exemplos que a gente, do nosso conhecimento, né, inferência frequentista, bayesiana, né, data mining, que apareceu com força, agora perdeu a força, né, ninguém mais quase fala sobre data mining, redes neurais, ciência de dados, né, aprendizado estatístico, aprendizado de marketing, inteligência artificial. Então, esses são paradigmas, né? A toda hora a gente está vendo novos paradigmas acontecerem, né? Então, no nosso caso, né, a gente fala muito hoje em dia em aprendizado estatístico, né, como se fosse alguma coisa muito nova, né? Na realidade, não é, né? Mas, enfim, existem nomes que vão surgindo e a gente vai ter que conviver com eles, né? Então, o problema, né, do aprendizado estatístico, ele basicamente trata, né, de reconhecer padrões de dados, né, tendências, e ele pode ser categorizado como supervisionado, não supervisionado, e de reforço, né? Essa terceira categoria não é muito mencionada, né? A gente, em geral, só fala das duas primeiras, né? No primeiro caso, supervisionado, você tem um conjunto de preditores e uma variável resposta, tá? No caso não supervisionado, você não tem a variável resposta, só tem os preditores que você quer, de alguma maneira, né, descrever aí associações e padrões, né, desses preditores. E esses preditores podem ser muitos, né? Hoje em dia, você fala inclusive em dados de alta dimensão, né, em que o número de preditores, o número de variáveis é maior, né, do que o número de dados. E aí a coisa complica e você precisa de técnicas de redução da dimensão, que a gente conhece já muitas delas, mas existem outras, né?
O terceiro tipo de aprendizado é o chamado de reforço, né? E, nesse caso, o algoritmo não aprende a fazer certas tarefas, né, através de repetições, mas a diferença com os dois casos anteriores é que você quer maximizar alguma recompensa, tá? Sujeito a uma recompensa máxima. Então, esse é o caso desse tal aprendizado de reforço. No caso supervisionado, vocês conhecem, né? A gente fala de regressão, né? A resposta é uma variável contínua, ou pode ser uma variável discreta, no caso de regressão logística, né? E classificação, no caso em que você tem a variável resposta é um rótulo, né? Que indica uma determinada classe onde o indivíduo deve pertencer, tá? Não, no caso de regressão, esses modelos de regressão podem ser paramétricos, não paramétricos, lineares, não lineares, né? Quer dizer, essa área é muito, né, desenvolvida, a gente aprende sobre isso na graduação, na pós, né? Então, em particular, né, métodos não paramétricos, hoje em dia, estão sendo bastante desenvolvidos, né, para tratar esse caso de regressão. Bom, a gente sabe, né, todo mundo conhece mínimos quadrados, né, mas existem outras maneiras, né, de tratar regressão, né, que eu vou descrever logo a seguir. E no caso paramétrico, né, no caso não paramétrico, você tem que usar técnicas de suavização, né, por exemplo, usando kernels, splines, polinômios locais, todo mundo já ouviu falar no LOES, né, e polinômios ortogonais, etc. Bom, no caso de classificação, a gente encontra, né, aquilo que eu chamo de métodos clássicos de classificação, que todo mundo conhece, estuda isso em análise multivariada, né, regressão logística, a função discriminante linear de Fisher, né, o caésimo vizinho mais próximo, são técnicas bastante utilizadas, né, e estão aí há muito tempo. Existem técnicas mais recentes, né, que é o caso em que os cursos de bacharelado, em geral, não tratam, né? Por exemplo, o caso de SVM, que é máquinas de suporte vetorial, né? Métodos baseados em árvores, florestas aleatórias, né? E redes neurais, né? Essas coisas provavelmente estão sendo introduzidas mais recentemente, mas que no passado não eram tratadas. Sobre o ponto de vista não supervisionado, né, o que a gente tem é o problema de agrupamentos, né, clustering, e técnicas de redução da dimensão, né, que estão bastante conhecidas, como análise de componentes principais, análise fatorial, e uma coisa que também não é tão conhecida, né, para os estatísticos, que é a chamada análise de componentes independentes, tá certo? Ou seja, em vez de ter componentes ortogonais, você tem componentes que realmente são independentes. Tá? No caso de agrupamentos, né, talvez a técnica mais usada seja o K-médias, né, mas existem outras, né, que são importantes. Por exemplo, esse SAME aí, Classification, Expectation e Maximization, é um algoritmo muito interessante, né, que é baseado no algoritmo EM, né, que é uma técnica bastante utilizada em estatística. Existem outras, né, Self-Organizing Maps, Fuzzy C-, etc. Bom, um pouquinho só sobre esse tal aprendizado de reforço, né, esse talvez seja o aprendizado que a gente mais faz, né, porque você está em interação contínua com o meio ambiente, tá? E você toma decisões, né, que vão impactar não somente as decisões seguintes, né, mas
decisões mais no futuro, né? Esse tipo de aprendizado, ele é baseado no fato que você tem uma recompensa, né, pela ação que você toma, né, e eventualmente tem uma recompensa máxima, né, tá certo? Por exemplo, um exemplo seria o caso de você botar um rato no labirinto, tá? E o não supervisionado, né, seria o rato, deixa o rato fazer o que ele quer, né? Ele vai querer sair do labirinto. O supervisionado, você eventualmente fecha algumas portas, né, para que ele alcance o seu objetivo. Esse de reforço seria o caso de oferecer ao rato uma recompensa. Por exemplo, toda vez que ele acerta o caminho, se dá um pedacinho de queijo para ele, né? E tem um pedaço máximo de queijo lá que ele pode ganhar, tá? Isso aí, uma vez eu estava assistindo uma palestra e a pessoa falou que era alguma coisa que está na sua infância ainda, né? Mas isso não é bem verdade, porque esses dois indivíduos aí, Sutton e Barton, né? Eles escreveram esse livro aí, essa aí é uma versão mais recente, mas tem uma versão mais antiga. Ou seja, isso é uma coisa que vem sendo tratada, né, há bastante tempo. Inclusive, esse tipo de aprendizado é usado, né, em alguns desses modelos mais novos, né, de modelos de linguagens de grande porte. Bom, quais são os principais métodos, né, ou de aprendizado estatístico ou de aprendizado de máquina, tanto faz, né? São esses três que eu acabei de falar, né? Previsão, né? E aí você usa essas técnicas que estão aí, né? Regressão, SVM, árvores, splines, redes neurais, né? Todas essas técnicas servem para fazer previsão, né? Classificação, né? Análise discriminante linear, o Bayes, regressão logística, árvores, né? E SVM também servem para classificação, redes neurais também. E, no caso de clustering, aquelas que eu já mencionei, né? Existem muitas, né? Por exemplo, essa última aí, de B-scan, né? Tem a ver com o fato de você supor, né, que os grupos têm uma certa densidade conhecida, né? Coisa que, por exemplo, no Camedes não é necessário. Tá? Bom, isso aqui é um pouco provocação, né? Mas basicamente o que eu quero dizer aí é que essa história de inteligência artificial, né, nada mais é, né, do que aprendizado de máquina, aprendizado profundo, inteligência artificial hoje em dia que se chama generativa, né? Ou seja, é isso aí, né? Quer dizer, não é, às vezes as pessoas, principalmente as leigas, acham que inteligência artificial é alguma coisa aí, né? Muito, né? Além da compreensão. Daqui a pouco eu vou apresentar aí uns slides que tem a ver com essa interpretação. E no caso, né, que nos compete, né, essa história de data science, né, que não é tão nova assim, né, mas para nós isso começou recentemente a ter repercussão, né? Data science ou ciência de dados nada mais é do que a mistura dessas disciplinas, né, estatística e computação, e é claro, matemática por trás, né, e outras disciplinas, né? Quer dizer, a gente trabalha sempre, né, em conjunção com cientistas de outras áreas do conhecimento, né? Portanto, elas fazem parte desse conjunto que a gente chama de ciência de dados. Bom, como é que a gente poderia definir o que é inteligência artificial, né? A grosso modo, eu poderia dizer isso, né? O esforço para automatizar, né, tarefas, né, intelectuais que são realizadas pelos humanos, né? E seria mais ou menos isso, uma coisa bem
Agora, o nome por si, né, inteligência artificial, já é uma coisa ruim, né? Quer dizer que inteligência artificial é uma tolice, né? Porque a inteligência é algo que não só os humanos, como os animais, né? Vêm, né, desenvolvendo isso ao longo dos séculos e séculos, né? Até chegar hoje. Então, a inteligência não tem nada de artificial, tá? Ela é bem natural. Tá? Então, o nome não é apropriado. Tá? Mas ele apareceu lá na década de 40 com o Turing, né? O Alan Turing já começou a falar nisso, né? Quando ele escreveu um artigo na década de 50 e que ele formulou uma pergunta, né? Será que as máquinas pensam, né? E ele desenvolveu um teste, né? Um teste chamado teste de Turing, em que ele fazia perguntas, né? Digamos, para uma pessoa e depois concluía se ela era uma pessoa ou um computador. Mas, enfim, é alguma coisa bem antiga, né? Então não há como a gente mudar o que já está aí. Então, a inteligência artificial compreende aprendizado de máquina, né, aprendizado profundo, mas outras coisas, né, que não envolvem aprendizado também. Bom, a diferença fundamental, né, entre aprendizado de máquina e a programação clássica, né, é que no caso da programação clássica, como a gente, né, aprendia, você, por exemplo, em mínimos quadrados, né, você tem os dados, tem uma regra, né, que é o algoritmo que calcula, né, os estimadores de mínimos quadrados, e o que você obtém é uma resposta. Então, dados, regra, o algoritmo e resposta. No caso de aprendizado de máquina, não é assim, né? Quer dizer, o sistema, o computador, um sistema de computadores, ele é treinado, né? Ao invés de ser programado. Quer dizer, você apresenta dados na forma de muitos exemplos, né, relacionados àquilo que você quer fazer. Aí você encontra uma estrutura estatística nesses exemplos que, eventualmente, né, a saída agora, né, é uma regra, né? É diferente da clássica, que a regra é posta antes. Então, você obtém, no final, uma regra, né? Olha, por exemplo, num problema de classificação, se acontecer isso, o indivíduo está na classe 1, se acontecer outra coisa, está na classe 2, etc. Tá? Então, é mais ou menos isso. Agora, o que significa aprender, né? Significa isso que está logo a seguir, né? Você tem dados, né? Você tem exemplos de saídas esperadas, né? E você compara, né, as coisas e mede, né? Qual é a diferença entre aquilo que você quer e aquilo que você está obtendo no seu procedimento, tá certo? E essa medida, né, é uma função perda, né, que você usa, e aí você itera isso, volta e vai atualizando aquilo, os parâmetros, né, do seu modelo, que no fundo a gente chama de pesos, né, e no final você obtém uma resposta que você acha que é a melhor possível. Bom, esse processo de aprendizagem não significa que no final você vai ter alguma coisa, né, correta, né? Então, previsões sempre podem ser incorretas, classificações podem ser incorretas, tá certo? Agrupamentos podem ser incorretos. Você tem porcentagens de erro de classificação, por exemplo, tá? Então, dentre as várias técnicas que você escolhe para uma determinada tarefa, você deve escolher aquela, né, que te conduz ao melhor erro, né? Ou erro de classificação, ou no caso de previsão, o menor erro quadrático médio de previsão, e assim por diante. Bom, existe um artigo interessante, né, que eu sugiro
recomendo lerem, né? O Michael Jordan, vocês devem ter ouvido falar, ele já esteve aí no Rio de Janeiro, ele é um professor de estatística e ciência da computação em Berkeley, e ele escreveu esse artigo, é um artigo muito interessante, não tem, é só conversa, tá? E se chama A Revolução Ainda Não Aconteceu, né? E é fácil de encontrar esse artigo, só que ele foi escrito em 2019, né? Muita coisa aconteceu aí, desde aí, mas ele ainda permanece interessante, né? E esse trecho aí, ele tá no artigo, né? Quer dizer, ele diz que a inteligência artificial é um mantra, né? Da nossa era. Mantra, você sabe, né? Os hinduístas lá cantando e tal. Então, agora, o canto é inteligência artificial para tudo quanto é lado, né? E isso é entoado, né? Não só por tecnólogos, acadêmicos, jornalistas, né? Pessoas do mercado e gente leiga, né? E o problema é que isso está deixando as pessoas um tanto atordoadas, né? Mas ele diz que no final, né, tudo isso, né, toda essa esse mantra aí, ele nos distrai e por isso ele diz que existem basicamente três tipos de inteligência artificial. A primeira, né, que não está aí ainda, né? Quer dizer, é como se existisse uma entidade, né, um computador, um robô, que parecesse com a gente, né, fisicamente ou mentalmente. Fisicamente, até hoje em dia, você consegue, né? Você vê robôs, né, que parecem gente ou têm um aspecto de gente, coisas produzidas por inteligência artificial, né, faces, pessoas que parecem, né, reais. Então, mas mentalmente não, ou seja, esse tipo de coisa está fora de cogitação, pelo menos no momento, né? Os dois outros tipos de inteligência são inteligências que nos auxiliam, né? Quer dizer, por exemplo, se a gente vai usar mínimos quadrados para 1 milhão de dados, né, a gente sabe como é que é a fórmula, eu saberia fazer, né? Mas leva muito tempo, né? Então a gente usa um programa, um computador para fazer isso. Então existem coisas, né, que estão aí para nos ajudar, tá certo? E essas coisas estão encapsuladas nesses dois tipos de inteligência artificial descritas aí, tá? Bom, eu botei lá o NN, né, que é redes neurais, né? Quer dizer, essa história de redes neurais, a gente acha que é muito recente, mas não é, é muito antiga, né? Ela foi e parou, voltou, parou, voltou. E tem muita gente que ainda acha que redes neurais são uma caixa preta, né? Você pega os dados, bota lá e sai a resposta e você não sabe o que se passa. E isso não é verdade, né? Quer dizer, nenhuma rede neural é uma caixa preta, né? Todas elas têm lá a sua lógica, tá? Como é que ela foi desenvolvida. O que falta, evidentemente, isso é muito mais complicado, é um desenvolvimento matemático, né, para essas redes. Para algumas ainda existem algumas tentativas, existem coisas interessantes sendo feitas, né, artigos tentando fazer isso, publicados em revistas, por exemplo, como Annals of Statistics, mas ainda é uma coisa, né, que precisa ser feita, tá? Então, as redes neurais começaram lá na década de 40, né, com esses dois indivíduos aí, né, McCulloch e Pitts, que eles introduziram o que se chama unidade lógica com limiar, tá certo? A primeira, digamos, tentativa já mais organizada foi essa do Rosenblatt, né, em 1958, que ele introduziu o perceptron, tá? Eu vou mostrar rapidamente o perceptron, e esses dois outros, né, Widrow e Hoff, eles também criaram algo que é semelhante ao perceptron, né, que é chamado Adalai.
Aí aconteceu o que eles chamam, né, nessa área aí, do primeiro inverno neural, né? Nada muito aconteceu porque o perceptron ele não conseguia, ele só conseguia, por exemplo, classificar indivíduos em duas classes que eram linearmente separadas, né? Então ele tinha esse problema, né? E essas duas pessoas, Minsky e Papert, em 69, né? Eles escreveram um artigo chamado Perceptron que ele mostrava, né, que o problema que é o ou exclusivo, né? A gente tem o ou inclusivo e o ou exclusivo. O ou exclusivo você não conseguia separar com o Perceptron e só mais tarde, né, quando se inventaram as redes com mais de uma camada, que esse problema foi resolvido, né? Então, é isso que aconteceu na década de 80 e 90, né, em que apareceram as camadas, né, as redes com muitas camadas, né? Esse BP aí, quer dizer, é um algoritmo que é bastante usado, chamado backpropagation, né? E as redes neurais convolucionais, que realmente, até um certo ponto, né, constituíram o estado da arte aí, principalmente para fazer classificação de imagens, tá? E aí embaixo tem algumas pessoas que são importantíssimas, né, nessa área, né? Esse Hinton, né? Hinton, Geoffrey Hinton, ele era professor na Universidade de Toronto, ele e seus alunos que foram responsáveis por grandes descobertas, né, na área de redes neurais, né, de inteligência artificial, digamos. Depois ele foi trabalhar no Google, ficou lá 10 anos, saiu, e eu vi, né, uma entrevista dele, e também li uma entrevista no jornal em que ele estava meio que arrependido, né, porque ele estava achando que as coisas estão fugindo ao controle, né, ou seja, ele está parecendo o Oppenheimer, né, que inventou a bomba atômica e de repente se arrependeu. O Hinton, ele, por estranho que pareça, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, né, junto com algumas outras pessoas recentemente. Eu não sei muito bem por quê, né, porque a área dele é de computação, provavelmente porque no desenvolvimento dessas redes, né, muita física tem que ser usada. Tá? Bom, depois a coisa permaneceu lá dormente, né, a gente chama isso de o segundo inverno neural, né, e foi aí nesse intervalo que apareceram os SVMs, né, os Support Vector Machine, com esses dois indivíduos, Cortes e Vapnik. O Vapnik, né, é uma pessoa importante, ele desenvolveu toda essa teoria de máquinas de suporte vetorial que servem para regressão e classificação, né, só que baseado em princípios diferentes, né, no caso de mínimos quadrados. Em vez de minimizar a soma dos quadrados dos erros, você minimiza uma certa distância, que é chamada margem. Tá? E, enfim, ele tem dois livros muito interessantes, e talvez ele seja a pessoa que, pela primeira vez, introduziu a palavra aprendizado estatístico. Né? O livro dele tem esse nome. Tudo bem até agora? Estão me ouvindo bem? Sim, tudo certo. Tá. Bom, depois disso, né, a coisa realmente aconteceu, né, é o que a gente chama a era do GPU, né? O GPU quer dizer Graphical Processing Unit. Lembra que os nossos computadores tinham CPU? Agora você tem GPU, né, que as pessoas introduziram isso para jogos, né? Mas que, claro, pode ser usado para grandes quantidades de dados, né? E tem uma companhia aí, em particular, a NVIDIA, que fabrica esses chips aí, né? Que é uma das mais poderosas aí do mundo, tá certo? E na década de 2006, 2010, né? Apareceram essas redes profundas, né? E, em particular, né, uma delas, né,
desenvolvida pelo Hinton e dois alunos, né, cujos nomes são difíceis de pronunciar, e a rede que ganhou um concurso aí, né, em 2012, tem esse nome, AlexNet. Por quê? Porque o primeiro nome desse primeiro autor, aí, Klishchevsky, aí, é Alex. Então, eles escreveram esse artigo que está aí embaixo, tá? E numa competição que existe lá nos Estados Unidos, chamado ImageNet, tá? Eles colocam, sei lá, milhões de imagens, pedem para você classificar essas imagens em 1000 classes. A gente, quando dá aula de classificação, usa 2, 3, 4 classes. Era para classificar essas imagens em 1000 classes, um conjunto de treinamento de, sei lá, 100 milhões de imagens, um conjunto teste de 50 milhões de imagens, e eles ganharam o concurso com uma rede, né, convolucional, e que precisou de uma semana para ser treinada, né, e que tinha uma taxa de erro de classificação de 15%. Mais tarde, né, essas redes convolucionais, então, se tornaram, né, o estado da arte para a classificação de imagens, e mais tarde uma rede do Google, chamada Rede Residual Residual Net, reduziu essa taxa de erro para 5%. Bom, as redes neurais, né, são algoritmos, né, para identificar relações entre variáveis, né? E esse nome também, em vez de redes neurais, pode ser redes neuronais, né, de neurônio. Quer dizer, a ideia era, vamos imitar o cérebro, né, como é que funciona, mas é óbvio que isso foi só uma maneira, né, de começar a coisa, né? Mas, na realidade, quando a gente faz um gráfico, né, como esse aqui, de uma rede neural, né, e chama cada uma dessas bolinhas aí de neurônios, né, isso aí não significa que lá na rede, né, real você tem essas coisas, né? Na realidade, cada neurônio desse é uma função, né, que é utilizada com base em funções passadas, tá certo? Então, cada rede neural, né, tem uma certa arquitetura, né, e elas podem ser o que a gente chama de rasas ou profundas, né? Rasas tem uma ou algumas camadas intermediárias, né? E o deep significa que você tem muitas camadas, né? Na realidade, não precisa ser muita, né? Essa tal rede, essa AlexNet, né? Ela só tinha 7 camadas, tá? A mais tarde, a que ganhou em 2015, sei lá, o ano, já tinha 150 camadas. Mas pode ter muitas camadas, tá certo? E quanto mais camadas, mais parâmetros, né, da rede, ou os pesos, né, que pode ser muitos, né, principalmente quando você tem as tais redes generativas. Bom, existem várias arquiteturas, né? Quer dizer, a mais simples, que foi inventada lá pelo Rosenblatt, é o perceptron, né? Que só tem uma camada de entrada e uma saída. Aí você tem várias camadas, sempre para frente, né? Quer dizer, elas vão caminhando em cada passo, né? Você é função do anterior e vai para frente. Depois apareceram as redes recorrentes, né, em que numa dada camada, né, você se conecta para trás, tá certo? E aí a coisa se tornou bastante interessante, né? E apareceu esse algoritmo chamado backpropagation, que nada mais é, né, do que operacionalizar a regra da cadeia de derivados. Porque, no fundo, né, nessas redes todas, você usa algum algoritmo, tá, para maximizar ou minimizar uma função objetivo, tá? E, em geral, é um algoritmo gradiente. Tá? Aí apareceram as redes neurais convolucionais, CNNs,
as generativas adversárias e, finalmente, né, os transformers, né, que são usados hoje em dia nesses chats. Tá? Bom, esse é o perceptron, né? Você tem os dados, por exemplo, aqui tem 3 dados, tem 3 pesos, você faz uma combinação linear, né? Se vê aqui a combinação linear W, X, Y, né? E aí você passa, né? Se agrega o que eles chamam, né? Viés, nada para nós é um termo constante, né? E passa isso por uma função de ativação, né? Essa função de ativação, no nosso caso aqui, era um degrau, tá? Passa e não passa. Tá? E aí você tem a saída. Bom, mas aí você pode ter uma coisa assim, né? Você tem os dados, aí tem uma camada intermediária, que a gente chama de camada oculta, que são os Y, né? Cada Y desse é uma combinação linear do X, e depois você tem uma camada de saída, né? Em que cada Z é uma combinação linear dos Y, que, por sua vez, são combinações lineares do X, e, portanto, o Z, no final, acaba sendo uma combinação linear do X, tá certo? E aí tem os pesos, né? Cada Y é uma função linear do X, e os pesos são esses alfas aqui, alfa J de 1 até P, né? E aí você tem M, né? M neurônios nessa camada intermediária. E, finalmente, você tem os Zs em função dos Y com esses pesos BK aqui, tá certo? Então, a ideia é essa, né? O Y é uma função linear do X, né? E você passa essa combinação linear através de uma função H, né? Que é uma função de ativação. Eu vou mostrar daqui a pouco as mais usadas. E, finalmente, o Z, né? O Z é uma combinação linear dos Y, né? E passa por uma função de ativação G, tá certo? Então, é isso. No final, você pode obter o Z em função do X, né? Essas funções, né, H e G, são chamadas funções de ativação. E as mais utilizadas são essas aqui, ó. É a logística, chamada sigmoide, que vocês conhecem, né? 1 mais E elevado a menos X, 1 sobre isso, né? A tangente hiperbólica e essa ReLU aqui. Essa ReLU aqui, ela é uma função assim, né? É o máximo de 0 e X, tá? Essa outra aqui bem parecida com essa, mas essa ReLU é realmente aquela que é a mais usada hoje em dia. Então, essa aqui é a sigmoide, né? Ela vai de 0 até 1. A tangente hiperbólica, ela vai de -1 até +1. O ReLU, né? Ela é 0 e depois ela é x, é o máximo entre 0 e x. Essa outra aqui, ela tem uma pequenina inclinação aqui. Essa é a mais usada atualmente, mesmo que ela tenha esse problema, né? Ela não é derivável aqui. Essas aqui são deriváveis, né? Então, é claro que, do ponto de vista de algoritmo tipo gradiente, né? Essas são mais, né, mais aconselháveis. Mas, hoje em dia, existem algoritmos, né? Por exemplo, o algoritmo gradiente estocástico, tá? Existe um algoritmo hoje que é mais usado, que chama ADAM, e que não tem importância, né? Se você usa alguma coisa que eventualmente tem um problema de derivação. E, no final, né, você pode escrever uma coisa assim, né? Quer dizer, o F, né, o que sai lá na frente, é uma função, né, de uma combinação linear do X. Ou seja, você pode encarar, né, o resultado da aplicação dessa rede neural de uma camada aí como uma regressão, tá? Só que é uma regressão não linear, né? Porque, embora essas combinações sejam lineares, né? Você está passando isso por uma função não linear, que é essa função de ativação. Muito bem. E agora o tal deep learning, né? O tal aprendizado profundo, né?
Isso nada mais é, né, do que usar múltiplas camadas, tá certo? Então, a ideia, né, do deep learning, ou do aprendizado profundo, né, você começa com os dados, quer eles sejam dados simples, ou sejam vetores, e aí a coisa fica complicada, como quando você tem imagens, né, coisa que as redes e nossos métodos estatísticos não se aplicam, né? Você passa, né, vai passando por essas camadas intermediárias, muitas camadas, de alguma maneira, né, cada rede faz isso de uma maneira, e a ideia é que você use certas representações, né, que são simples em cada uma dessas camadas, como eu disse, né, cada neurônio nada mais é que uma função que transforma os dados em outra, né, em outros dados, e assim vai até chegar no fim, tá? Bom, essas coisas também demoraram para se estabelecer, né? Lembro dessa palavra cibernética, né, que apareceu lá na década de 60, tá certo? Conexionismo, e sistemas espertos, enfim, uma série de coisas que apareceram e depois desapareceram, né? A coisa realmente começou, né, a pegar, né, na década de 2006, né, e tem esse livro aqui do Goodfellow e mais dois autores sobre Deep Learning, que é um livro bastante interessante. Além disso, né, os conjuntos de dados aumentaram, né? A estatística clássica trabalhava com poucos dados, né, small data, e depois começaram a aparecer os grandes conjuntos de dados, né, coisa que a gente chama de big data hoje em dia. O problema desses big data, né, é que eles começaram a ser analisados por simplesmente analisa por analisar, né? Aquela história do método científico, né, que o pesquisador tinha uma hipótese na cabeça, aí ele vinha falar com o estatístico, aí vamos colher os dados, vamos testar essa hipótese. Isso, de alguma maneira, se perdeu, né? Quer dizer, no momento que você tem milhões de dados, né, as pessoas estão mais interessadas em prever, né, classificar e agrupar, tá? Usualmente não tem nenhuma hipótese por trás. Teste de hipótese se torna uma coisa muito complicada, porque se você tem milhões de dados, tá certo? Qualquer hipótese que você conjecture, eventualmente, você vai rejeitar, porque é muito difícil, né? Algum tipo de inferência com muitos dados. Mas existem, né, atualmente, coisas que podem ser feitas, né, principalmente quando a gente trata os dados de forma bayesiana. Bom, como eu falei, né, a gente passou das CPUs, né, para as GPUs, tá? Graphic Processing Units, que são usadas hoje em dia em todo quanto é canto, né? Ou seja, o que você tem? Você tem essas GPUs, os computadores modernos, né? Você tem GPUs e tem núcleos de processamento, né? Por exemplo, eu estou aqui com um Mac, né? E ele tem GPU e tem 10 unidades de processamento. Com isso, eu posso rodar, né? Não muito, né? Mas alguns milhões de dados eu consigo fazer alguma coisa com ele, tá certo? Bom, aplicações desse aprendizado profundo são várias, tá? A classificação de imagens a um nível quase humano, né? É isso que quer dizer isso aqui, que é HL, a um nível quase humano, reconhecimento de falas a um nível quase humano. Você pode fazer traduções, né? Muito bem, né? Hoje em dia. Você pode, inclusive, né? Isso aqui está surgindo, né? Carros autônomos, né?
com cuidado devido, né? E aparecimento de assistentes digitais, né? Quer dizer, você já conhece o Alexa, né, da Amazon, o Google Now, enfim, o Alexa, você fala com ela, toca uma música, ela toca. Tá? E, principalmente, essa última coisa aqui, né, a habilidade para resolver questões sobre linguagens naturais, né? O GPT, no fundo, tem a ver com isso. Tá? Existem muitos softwares atualmente por aí que pode ser usado, né? Eu gosto do TensorFlow, que é um software para análise de dados, né? E ele trabalha junto com o Keras, né? O Keras, no fundo, é um programa para deep learning, tá? Para aprendizado profundo. Ele foi criado por esse indivíduo aqui, Chollet, né? Esse Chollet é da Google, ele escreveu um livro chamado Aprendizado Profundo com R, e o mesmo livro, Aprendizado Profundo com Python. Tá? Então, você pode escolher qual que você pode usar. Então, o TensorFlow e o Keras, né, eles, em geral, podem ser usados, ou então o Torch. Né? O Torch é um programa desenvolvido pelo RStudio, tá? Inclusive tem um brasileiro envolvido nisso, Daniel Faubel, e eles desenvolveram algo parecido com o TensorFlow, que se chama Luz. Tá? Então, o Torch, junto com o Luz, é equivalente a usar o TensorFlow e o Keras. Bom, alguns nomes que vocês podem estar ouvindo por aí, né? O TensorFlow é isso que eu acabei de falar, o Keras é esse programa, na realidade ele é uma API, né? API para trabalhar com TensorFlow. O que é uma API? É Application Programming Interface. É um programa que, como o nome diz, né? Ele trabalha entre dois outros programas. Por exemplo, quando você está no celular e você aperta qualquer botão de qualquer app aí, você está fazendo isso. Você está, por exemplo, você quer saber o tempo e você clica lá no tempo, né? Às vezes é instantâneo, às vezes você vê dois pauzinhos e demora um tempinho, porque no fundo o que você está fazendo, você está ligando, né? Está usando uma API que está ligando o sistema operacional do seu smartphone com algum outro lugar, por exemplo, clima-tempo ou outro lugar que está dando a previsão do tempo. Então, esses APIs, né, estão por toda parte, tá? Principalmente quando você usa um celular. Bom, as redes neurais principais são essas que estão aí. Eu não vou entrar em detalhes sobre elas, é claro, tá? As redes neurais recorrentes, elas apareceram para lidar, né, com séries temporais, coisa que as redes usuais não fazem, e para lidar com linguagens, tá? E, em particular, uma delas, né, que é chamado LSTM, que quer dizer Long Short Term Memory, ela é uma rede que leva em conta, né, passado, né, é o long, e short, quer dizer, a memória de longo prazo e de curto prazo. É como um modelo ARFIMA em séries temporais, tá? Um modelo ARFIMA, ele faz isso, né? Ele é usado para memória longa e para memória curta. Esses STMs, né? Eles são especiais para fazer previsão, por exemplo, de séries temporais e para ser usado em sequências. Eles foram usados antes desse Transformers, tá? Quando se fazia processamento de linguagem, a gente usava a gente não, né? Os caras usavam duas LSTM, uma para codificar palavras em vetores, né? Depois para decodificar vetores em palavras, né? Para fazer tradução, etc. Como eu disse, né, essas redes convolucionais aqui, elas foram inventadas e até hoje elas são usadas, né, para classificação de imagem.
Aí apareceram, né, essas redes adversárias, generativas adversárias, que tem a ver, né, com o generativo de transformers, né? Essas redes usam uma ideia muito interessante, porque na realidade são duas redes que trabalham em oposição, uma rede que usa os seus dados e uma rede que gera coisas aleatórias. Existem então duas redes, uma em oposição à outra, e você, num determinado momento, vai ter que decidir, essa imagem é verdadeira ou não é, tá? Então, por isso que tem esse nome adversário aí. Então, existe uma rede que é chamada geradora, que gera coisas aleatórias, tá? Mas baseadas na distribuição dos dados reais, e uma outra rede que é chamada discriminatória, ou discriminatória, né? Que vai discriminar, né, entre uma amostra da sua realidade e uma amostra gerada por esse gerador, e vai decidir se é verdadeira ou falsa. E isso é mais ou menos um tipo de jogo, né, de ganho zero. Então, a teoria dos jogos é usada aí para descrever essas redes. Bom, um pouquinho sobre esses tais modelos de linguagens de grande porte, né? E esses modelos, né, são utilizados hoje em dia para processar linguagens naturais, tá certo? E eles são treinados, né, em grandes conjuntos de dados, tá? Então, alguns exemplos, não sei o que aconteceu aqui. Alguns exemplos são o GPT, tá certo? Que é da OpenAI, esse Claude, que é da Anthropic, o Gemini, que é da Google, né? O nome anterior dele era esse, Bard, e tem esse Inflection, né? Que também de outra companhia, e tem o DeepSeek, né? Que é o chinês, tá certo? Então, esses são modelos, né? Para serem utilizados nesse processamento de linguagens naturais, né? Em 2017, né, 7 indivíduos da Google, né, liderados por esse tal de Vasvani aqui, introduziram um mecanismo, né, chamado atenção. E foi criado esse tal transformer, né, que é uma arquitetura de aprendizado profundo, né, que foi desenvolvida pela Google. E esse mecanismo, né, ele basicamente faz o seguinte: ele pega um token, que é uma palavra, um conjunto de palavras, converte isso num vetor, né, porque o computador só trabalha com símbolos, né, números, e depois esse vetor é convertido de novo em uma sequência, tá? Então, a gente chama isso de sequence to sequence. Então, tem um codificador e um decodificador, tá certo? Então, esses transformers, eles foram desenvolvidos para, né, tradução, basicamente, machine translation, né? E antigamente eles usavam, né, como eu disse, aquelas redes LSTM lá, tá? Bom, existem vários, como eu disse, né, o GPT, né, que é chamado Generative Pre-trained Transformer, tem esse BERT, né, que tem esse nome aí, e eles são redes, no fundo, neurais, né, que têm capacidade de gerar textos de alta qualidade, tá certo? E realizar tarefas, né, mesmo em áreas como matemática, física, etc, tá certo? Mas eles têm um problema, né, quer dizer, um problema essencial, é a dependência de um conjunto de pré-treinamento, e que esse conjunto está lá, é estático, né? Ele não se modifica depois que você faz o treinamento, né? E isso
significa também, né, que você não pode, né, obter informação recente, tá? Eu botei tela cheia de novo aqui para ver o resto aqui, tá? Então, o GPT, por exemplo, ele não tem acesso, né, à informação recente, tá certo? É aquele, é aquele conjunto que está lá, que tá lá. Por exemplo, até pouco tempo era até 2021, então coisas mais recentes não estão lá. E tem problemas de toda sorte, né? Você está pegando coisas, né, em todas as áreas do conhecimento, então tem problemas de você estar copiando, né, coisas que têm, né, um copyright, tá certo? Livros, o jornal, o New York Times já reclamou, né, que ele quer os direitos autorais de coisas que estão sendo copiadas lá nele. Então, tem isso. Outra coisa é que eles podem sofrer de um fenômeno chamado alucinação, tá? Ou seja, eles podem te dar coisas realmente que não fazem o mínimo sentido, tá certo? Bom, hoje em dia existem algumas tentativas de mudar isso, tá certo? São essas três coisas que eu coloquei aqui no fim. Um negócio chamado fine tuning, um negócio chamado prompting e um negócio chamado RAG. RAG quer dizer Retrieval Augmented Generation, né? É um tipo de geração, né, de coisas aumentadas. Ou seja, de alguma maneira, num dado momento, você usa essa ferramenta para procurar coisas em outros nichos, em outros lugares, e acopla isso com o GPT ou qualquer outra coisa. Fine tuning e prompting é a mesma coisa, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas a ideia, né, é que você tenta minimizar esse problema, né, de que você tem um conjunto enorme, né, que envolve milhões, trilhões de parâmetros, né, a serem estimados, e canaliza, né, para algum lugar para tentar, né, obter coisas mais novas, tá ok? Bom, então é isso, né, que eu tenho que falar. Existe esse artigo aqui que foi. Você sabe que na área de computação, em vez de publicar coisas, né, você tem que participar de congressos que têm grande, né, atenção, etc. E se você conseguir publicar um artigo nesse congresso, é como se publicasse numa revista boa, né? Então, esse indivíduo aqui, mais 6 ou 7 indivíduos lá da Google, escreveram um artigo que tem esse nome sugestivo aqui, né? Attention is all you need. E esse attention é uma maneira, né, de você fazer, né? Porque essas redes LSTM aqui, que eram usadas antigamente, elas pegam, por exemplo, uma sequência de palavras e começam a analisar do começo até o fim, né? Faz isso, né? Através da criação de estados, né? Para ver a coisa ao longo da sequência, ou, se for série temporal, ao longo do tempo. E esse era o problema, né? Você não conseguia fazer a coisa andar muito rapidamente, porque não havia a possibilidade de fazer coisas em paralelo. Então, esse mecanismo de atenção significa isso, né? Que você pode pegar uma sequência e trabalhar com ela, qualquer que seja a posição, né, de um token lá na sequência, não importa, né? Você pode trabalhar em paralelo, e isso foi um grande avanço que houve aí, nesse caso, desses chats aí, tá certo? Ok. Eu acho que eu vou parar por aqui, tá? Eu só quis dar uma ideia, né, um pouco mais geral das coisas que estão acontecendo e que, de alguma maneira, né, os estatísticos, os cursos de estatística vão ter que começar a lidar com isso, né? E isso vai ser um problema de cada curso. A gente sabe que já existem 2 ou 3 lugares aí que têm curso de ciência de dados, outros estão pensando, né,
No IME, o pessoal está pensando não em criar um curso de ciência de dados, mas continuar com o nosso bacharelado estatístico e criar disciplinas, né? Algumas disciplinas a mais, inclusive na área de computação. Tá? Então, um problema que nós temos que pensar, né? O que cada curso de estatística que existe por aí, o que ele pretende fazer, né? Mas já tem, né, alguns que se chamam, né, bacharelado em ciência de dados, o outro chama bacharelado em estatística e ciência de dados. Então, é um problema que cada instituição vai ter que resolver. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Moretim. Excelente palestra. Tenho certeza que todo mundo gostou e aproveitou muito, com bastante conteúdo e com coisas que realmente a gente está. Coisas que tá, para as quais a gente tem voltado nossa atenção ultimamente, né? Pessoal, se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar aí no chat, tá? Que aí perguntas, comentários, a gente pode repassar para o professor Pedro Moretim. Enquanto vocês vão colocando aí, eu queria fazer uma pergunta para o professor, como isso que o senhor mencionou aí no final, né? Como que a gente vai começar a lidar com esses aspectos, principalmente aqui no nosso contexto aqui, né, de curso de estatística. O senhor acha que esses assuntos que o senhor abordou devem ser mais considerados em um curso de graduação em estatística? Por exemplo, né, redes neurais, aprendizado profundo, que são coisas que não são, pelo menos, por exemplo, na INSE, né, a gente não fala muito sobre isso em curso de graduação. O senhor acha que tem espaço? Olha, essa história de ciência de dados, né, como eu disse no meu livro, ela apareceu já faz 10, 15 anos no exterior, e basicamente em programas de mestrado, tá? Aí apareceu em alguns lugares, graduação. No Brasil, eu sei que tem em São Carlos, tem na Bahia, tem no Paraná, tem no Rio de Janeiro, né, na EMAP, né, na FGV. Então, são poucos, né? E eu creio que nenhum deles ainda tem uma turma formada, né, de cientista de dados. Mas eu acho que, então, é programa de mestrado, essencialmente. Doutorado é muito complicado, tá? Eu acho que é complicado, nem pensar nisso. Graduação, é como eu disse, na minha opinião, né, eu não criaria o curso de bacharelado em ciência de dados. Eu simplesmente colocaria algumas disciplinas, por exemplo, uma disciplina envolvendo essas técnicas, né, de árvores, tá, e florestas, SVM, eles já têm em geral, né, Python, embora tanto faz, né, por exemplo, esse Keras, que é esse programa aí para analisar para deep learning, né, você pode usar o R, né? Ela é um programa que tem, todos os programas tem no R. Mas tem gente que gosta do Python, tudo bem, usa o Python. Os alunos do nosso bacharelado fazem, em geral, um curso de Python, mas não existe grande diferença, né? Eu acho que poderia ter um curso de redes neurais, tá? Ou na estatística ou na computação, né? Então, na computação, você eventualmente teria que ver lá um curso de machine learning, porque, veja, o estatístico e o cara da computação veem essa história de ciência de dados de maneiras diferentes, tá certo? Quer dizer, o estatístico vê de um jeito, o cara da computação vê de outro jeito. Na computação, em geral, ele não sabe nada de estatística, não sabe muito pouca coisa que nós sabemos estatística e sabemos programar, temos, né, esse conhecimento. Então, a gente tem uma vantagem sobre eles, mas eles têm lá a maneira de, por exemplo, no meu instituto tem um curso sobre machine learning, tem um curso sobre ciência de dados que eles dão na computação. Um curso sobre banco de dados seria bem interessante ter, tá certo? Então,
o problema que eu vejo é que o bacharelado de estatística ele já é muito carregado, né? Em 4 anos ele tem muita coisa. Se você vai acrescentar mais 3, 4 disciplinas, talvez você precisasse ter um curso de 5 anos, tá certo? Então tem esse problema, tá? Ou você, né, dá um jeito de fazer isso, e eu não sei muito bem como é que esse pessoal que está fazendo esses bacharelados em ciência de dados estão fazendo, porque continua sem 4 anos, né? Então, seria interessante ver o que em São Carlos, no Rio de Janeiro, na Bahia, lá no Paraná, qual é a ementa, né, dos cursos que estão sendo dados, quantos anos. Mas é um problema que a gente vai ter que resolver, né, cedo ou tarde. Tem algumas perguntas aqui no chat. O Marcelo Rubens dos Santos Amaral ele pergunta assim, ó, na USP, a ideia seria reformar o curso para ter o que se chama de ênfase no curso de estatística. No caso, a ênfase seria de ciência de dados no curso de bacharelado em estatística. Olha, a proposta que eu fiz foi, olha, continua a ser um bacharelado em estatística, tá? E acrescentando algumas disciplinas. Não mudaria o nome, não seria com ênfase em ciência de dados. Seria um bacharelado em estatística, o que a gente aprende, né, que tem que aprender, e acrescenta algumas coisas, né, dessa área nova que está surgindo aí. Então, o único problema que eu vejo é como encaixar isso de uma maneira conveniente, tá certo? Ah, no mestrado é a mesma coisa, né? No mestrado, doutorado, no IME, existem áreas de concentração. Então, o que está sendo proposto é o mestrado em estatística com ênfase em ciência de dados. Assim como teria um mestrado em estatística com ênfase em finanças, né? Tem gente trabalhando em finanças. Então, não mudaria, porque se você muda, cria um mestrado em ciência de dados, isso é complicado, porque do ponto de vista da CAPES, por exemplo, se você é um professor que trabalha no mestrado em estatística, no mestrado em ciência de dados, você tem que dividir a sua produção científica, né, entre os dois. Então, cria um problema aí logístico. Então, é por isso que não se quer criar um novo mestrado em ciência de dados, que cria um problema aí que tem a ver com essa história de CAP, CNPq, etc. Então é isso. Tem uma outra pergunta aqui do José Eduardo, ex-aluno da ENSE, inclusive. Ele fala assim, ó, foi comentado sobre uma abordagem bayesiana para testar hipóteses como solução para quando se tem muitos dados. Teria como indicar alguma referência em que esse procedimento foi feito nessa situação? Pois é, é claro que todo estatístico, né, que tem esse nome tem que saber inferência frequentícia, inferência bayesiana, né, a hora de resolver o problema tem que escolher um dos dois, qual que dá a melhor solução, mas eu não sou um bayesiano, então eu sei, né, que existem pessoas que estão produzindo, né, trabalhos, tá certo, nessa área de machine learning, de aprendizado em máquina, usando o enfoque bayesiano. Eu sei, né? Mas eu não saberia dar referências muito adequadas para isso, tá? Eu acho que a melhor coisa é consultar. Por exemplo, tem o Edibert Freitas, né? Edibert Lopes, que trabalha com isso. Tem como é que chama? O menino lá de São Carlos, que escreveu um livro também, né? De estatística e machine learning. Rafael, né? Rafael Zwick. Rafael Zwick. Ele escreveu um ótimo livro, né? Então ele talvez seja uma pessoa que possa responder melhor do que eu, tá? Talvez até na palestra de quarta, acho que talvez o Dani Gamerman saiba, né? Então, se Uhum. o José Eduardo estiver aí na quarta-feira, pode perguntar. Bom, se tem mais alguma pergunta aqui, eu queria só fazer mais uma pergunta para o senhor. Já assim, no contexto
da estatística, né? Como que a gente pode usar os resultados para interpretar, quer dizer, como a gente pode usar interpretar os resultados de redes neurais, interpretação estatística, né, em áreas em que a explicabilidade é essencial, né? Por exemplo, sei lá, medicina, finanças, pelo fato de redes neurais serem modelos com muitos parâmetros e modelos altamente não lineares. Pois é, você perde, né? Quer dizer, a hora que você usa, por exemplo, modelos lineares generalizados, né? Você tem boa interpretabilidade, né? Ele é razoavelmente bom quando você tem valores ativos, mas em termos de previsão eles não são uma grande coisa, né? Quer dizer, não são muito acurados. Então, quando você passa, por exemplo, para modelos não paramétricos, né, que você usa splines, ou usa polinômios locais, ou usa andaletas, né, você tem um problema da tal maldição da dimensionalidade. Você precisa ter muitos dados, né? Mas você tem modelos mais complexos, você perde interpretação. Então, em geral, os modelos de redes neurais, ninguém está interessado em interpretar. É impossível, né? Você tem, por exemplo, uma rede dessa GPT aí, tem trilhões de parâmetros, não é milhões, trilhões de parâmetros. Como é que você vai interpretar esses parâmetros? Não tem como. Então, realmente, você perde interpretabilidade, né? Você ganha em acurácia, eventualmente, né? Você obtém melhores previsões, melhores classificações, melhores agrupamentos, mas interpretação. Agora, para conjuntos de dados não muito grandes, né? Por exemplo, árvores, né? Você tem modelo que é não linear, mas você tem interpretações boas, entende? Quando se usa árvores, florestas, etc. Mas redes neurais, aí não, você perde, né? Bom, então, tem só mais um comentário. Ah, bom, o Marcelo, né? Ele fez aquela pergunta do da ênfase, né, no curso, para que se tenha ênfase, né, no curso de estatística. Ele falou assim: perguntei porque a resolução do MEC para a graduação de estatística já tem previsão de ênfases, 9 ao todo, tais como bioestatística, controle de processos industriais, análise de mercados, dados sociais, econometria, etc. E propostas apenas como referência, ou seja, outras como ciência de dados, penso que poderiam ser criadas. Eu acho que sim. Os CONRES, né? Os CONRES teriam que lidar com isso, tá? Porque os CONRES, eles só aceitam bacharelado de estatística, então eles teriam que lidar com esse problema. Agora, a área de ciência de dados, ela foi apossada pela computação, tá? Não existe área de ciência de dados e estatística. A computação se apossou dessa área. Então, a ABE criou uma comissão, eu fiz parte dessa comissão, para criar um documento, né, exatamente dizendo, olha, ciência de dados não é só computação, tem estatística, né, tem matemática, então não faz sentido que seja uma área da computação, e a gente sugeriu que seja uma área interdisciplinar, tá certo? Então, esse documento foi completado e foi enviado ao MEC, então está se aguardando, né, o que é que o MEC vai decidir com isso. Tá certo. Bom, então, gente, se não tem mais perguntas, a gente vai encerrar aqui. Tem comentários aqui elogiando a palestra do professor Moretim. Obrigado, professor. Conteúdo amplo e atualizado, palestra maravilhosa. Então, eu queria agradecer a participação de todos, mas principalmente agradecer ao professor Pedro Moretim por ter reservado um tempo aí para dar essa palestra para a gente, uma palestra realmente com bastante conteúdo. Para quem está perguntando aqui no chat, essa palestra está sendo gravada, né? Então ela vai para o YouTube, depois a gente vai fazer o upload lá. E é isso, gente. Obrigado, obrigado, professor Obrigado, Pedro Moretim. obrigado pela atenção, gente. Boa sorte. Tchau. Agradecemos imensamente.
E lembrando que o evento continua, né? Amanhã teremos o minicurso de R Markdown a partir das 2 da tarde. Para fazer o minicurso precisa fazer inscrição, tá? Tem lá na- nas redes sociais da ENSE, da UF e da UFRJ e nas páginas dos departamentos. Então a gente espera todos amanhã, tá bom? Grande abraço a todos.